Página 75 da apostila, tá, gente? Então, o pessoal que está com o livro deve ser página 104, 106, alguma coisa assim, né, Adriana? 121. 121 já? Então, no livro, página 121 e 75 no material que eu mandei para vocês impresso. Então, dá uma olhadinha só. Ele começa dizendo assim. Durante todo esse tempo em que me estou me preparando para falar, lhes luto com a dificuldade interna. A dificuldade, para resumir, qual a dificuldade que ele traz? Ele diz assim, se eu falo para vocês o assunto que eu estou falando para não psicanalistas de um tema muito difícil. Só por quê? Porque você precisa de conceitos da psicanálise para compreendê-lo. Mas se eu falo com psicanalistas, eu estou repetindo. Estou falando um assunto que vocês estão cansados de ouvir. Então, é nesse sentido que ele diz assim, acaba sendo um pouquinho complicado falar sobre esse tema, porque é um tema que é repetitivo, mas para quem não é psicanalista precisa ser dito, precisa ser falado. Né? Aí ele começa a avançar e ele diz assim, ele começa a dizer assim, eu procurei desculpas, tentei justificar cada conferência isoladamente, com base nos motivos diferentes. Aí ele faz uma recapitulação de todas as novas conferências. Só relembrando, Freud vivia num momento em que, pós-guerra, um momento de crise financeira, da Europa, não só dele, num período pós-Primeira Guerra, início da Segunda Guerra, tá aquele contexto todo, né, na Europa, e aí ele resolve dar palestras, e praticamente as mesmas palestras que ele já tinha dado na universidade, mas agora com a diferença de 15 anos. Então, ele tinha apresentado a teoria dele, e agora ele apresentava a agregação, a mesma teoria, mas com 15 anos de maturidade, de amadurecimento. Ele diz assim, olha, nessas novas palestras, ele fala assim, o primeiro ponto que eu coloquei foi a questão do sonho. A Raquel nos trouxe a questão do sonho, e é o primeiro ponto que ele coloca, olha, trabalhamos a questão do sonho, e ele diz assim, reconduziu-os novamente, sem delongas, a atmosfera analítica, mostrou-lhes os pontos de vista que revelavam duráveis. Por que ele trouxe o sonho? Porque a psicanálise começa como a ciência, entre aspas, do século XX, né, na virada do século, com o livro A Interpretação dos Sonhos. É o livro mais brilhante de Freud, foi um dos livros menos vendidos, uma tiragem de 500 exemplares. Vendeu pouco. E por que vendeu pouco? Porque não despertava tanto interesse. Mas por que é tão importante para a psicanálise a interpretação dos sonhos? Porque ele se falava de uma nova linguagem, uma nova estrutura de pensamento, do conceito de inconsciente. Então, os conceitos chaves da psicanálise estão ali. Então, quando Freud diz assim que o sonho é a estrada régia, a estrada de ouro, a estrada real para o inconsciente, ele está dizendo assim que o material do qual o meu sonho é construído pertence ao meu inconsciente. E aí, nesse texto, isso a gente já viu, né? Então, ele, só recapitulando, quando ele fala do sonho, ele deixa claro que o sonho não me fala do inconsciente, mas ele toca no inconsciente. Então, assim, é como se eu tenho um inconsciente, inacessível, mas as imagens são produzidas tão coladas ao inconsciente que traz a mesma força. A Raquel estava compartilhando o sonho de um aluninho dela, e sonhando com monstros, né? E aí, 8 anos de idade. E é interessante, quando você tem a noção dos sonhos infantis, Freud diz assim, que o desejo é que todos os nossos sonhos sejam de criança, porque tem pouca defesa. Então, fica fácil de interpretar. Então, quando você conhece a história de um paciente criança e ele conta um sonho, ou até um parente, isso fica fácil de ser interpretado. Mas por que Freud traz isso à tona como um lembrete? Porque, para a psicanálise, o sonho é extremamente importante. Porque ele fornece a linguagem do inconsciente, mas porque ele também nos fornece a visão de que nós somos pessoas que não nos compreendemos. Por exemplo, quando nós sonhamos com alguém, no sonho, nós somos esse alguém, ou sonhamos da relação desse alguém conosco. Então, o meu sonho não é uma fala de um mundo espiritual, mas e se tiver um mundo espiritual? Ok, mas a psicanálise não entra nisso. Que, inclusive, até um capítulo que a gente não abordou, que é os sonhos ligados ao ocultismo. Então, assim, o psicanalista se abstém de fazer essa interpretação espiritual, porque ele não é um xamã, ele não é um porta-voz divino, ele não é oráculo, mas ele é alguém que tenta desvendar e ajudar o paciente a desvendar o que está se passando dentro dele. Então, esse é o primeiro ponto que ele coloca. No segundo ponto, ele diz assim, eu passei depois da segunda conferência, que abrangeu desde os sonhos até o chamado ocultismo. É esse ponto que eu falei agora há pouco. Nós não trabalhamos esse tema.
Aí, na terceira, diz assim: esse primeiro começo, a terceira conferência sobre a dissecção da personalidade, exigiu dos senhores o máximo com o seu tema desconhecido. Mas, para mim, foi impossível sonegar-lhes que esse primeiro começo de uma psicologia do ego, e se a tivéssemos 15 anos atrás, tê-la-ia mencionado para os senhores naquela época. Ele está dizendo assim, o terceiro ponto dele é assim, agora eu estou prenunciando, estou apresentando a psicanálise como uma psicologia específica, que ele vai chamar, então, de psicologia do ego. Então, a psicologia do ego, hoje nos Estados Unidos, ela tem um outro sentido, de psicologia do ego, mas, assim, a psicologia do ego é por trabalhar exatamente essa instância psíquica da segunda tópica, o ego e de superego. Então, ele começa a dissecar sobre isso. E, a partir daí, ele entra num ponto que a gente fechou na semana passada, que é a percepção de que as nossas personalidades, a nossa personalidade, ela é construída. Nós não nascemos do jeito que nós somos. Há um processo de construção. E como ela é construída? Ela é construída em paralelo ao corpo, a como o corpo está se expressando, se reverberando, refletindo, defletindo, defendendo, identificando, deslocando. Todas as defesas começam a acontecer e eu começo a me construir. E aí ele colocou uma palavra muito chave em tudo isso, que é o processo de a gente dar conta de criar fixações, a gente criar uma identidade com alguma coisa, em algum ponto da nossa história, e a gente sempre se refugia nisso. Esse é o nosso terceiro ponto. E ele diz assim, e por fim, minha última conferência, que os senhores provavelmente só poderão acompanhar com esforço, apresentou correções necessárias, novas tentativas de solucionar os mais importantes enigmas, e minha produção tê-los-ia deixado desorientados se tivesse silenciado a respeito dela. Aí, como vem, quando alguém começa a desculpar-se do final, no final resulta que tudo foi inevitável e foi tudo obra do destino. Submeto a ele e peço-lhes que façam o mesmo. Ele diz assim: tudo que eu contei para vocês, eu precisava contar. Era o destino. Tinha que acontecer. Porque se ele não falasse sobre isso, ficaria incompleto. E agora ele fecha com chave de ouro. Por que ele fecha com chave de ouro? O tempo todo ele fala sobre o Édipo do menino, como é que se constrói o masculino, como é que o conceito de moral se constrói a partir do masculino, e o conceito de bissexualidade, o conceito do masculino se formando a partir da bissexualidade, mas ele não toca na questão do feminino. Ele não toca na forma como o Édipo se constrói na mulher. E nesse texto ele faz isso. E por isso que o capítulo é maravilhoso, chama sobre a feminilidade. Quer dizer, como é que nós percebemos a construção de uma mulher? E aqui a gente toca num ponto nevrálgico para o nossa estrutura social, não é de agora, desde a época de Freud, né? Anterior. Que assim, como entender o papel da mulher, a relevância da mulher e a forma como ela sofre. Então, ele começa a trazer uma discussão que você fala, nossa, ele está vivendo no século XXI, ele está participando de alguma entrevista de hoje em dia, porque a primeira discussão que ele traz é assim, o que faz eu definir masculino e feminino? Olha como isso é atual. A gente está vivendo uma sociedade onde, por exemplo, as pessoas não são mais binárias. Agora, eu posso ser não binário. Então, o que é ser não binário? Eu posso me apresentar. Eu sou binário, eu sou masculino, eu sou feminino, ou não sou nenhum dos dois. Eu posso. E aí eu venho com toda essa discussão do gênero aqui, que numa situação muito míope, tímida, o pessoal acha que só está discutindo se é hétero, se é homo, nesse LGBTQ. É muito, 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 muito mais. Chega-se ao ponto, ao extremo, de se eu me identificar que eu sou uma bananeira, eu sou uma bananeira. E ponto final. Por quê? Porque eu tenho direito de dizer que eu sou uma bananeira. Eu confesso para vocês que eu vivo dizendo que eu sou rico, mas não está dando certo. Né? Eu chego, eu sou rico, eu vou lá no banco, brincadeira, tá? Mas assim, e aí entra uma discussão muito barra pesada. A psicanálise não está entrando nessa discussão, mas falando assim, entra numa discussão muito barra pesada se nós afirmamos que, na verdade, essa identificação ela é masculino e feminino, mas não no sentido de diminuir um ou outro, e não no sentido de fechar isso com o biológico, porque aí entra outro problema. Ok, a psicanálise, então, como ela entende que a minha psique, a minha personalidade se constrói a partir do corpo, então eu digo que alguém que tem um corpo masculino é homem, alguém que tem um corpo feminino é mulher, é isso? Não. É mais complicado ainda que isso.
é mais polêmico que isso, porque Freud vai nos conduzir a uma discussão de que o masculino e o feminino é construído independente do genital. E no processo que isso traz uma certa fantasia. E piora mais ainda a coisa. Por que que piora mais? Ele não fecha isso com a necessidade de uma homo ou heterossexualidade. Quer dizer, uma pessoa, um homem, olha a bagunça que pode acontecer. Um homem pode se identificar, né, pode ser um homem, ser feminino e não ser homoafetivo. E não alterar nada, não forçar nada isso. Eu me lembro de uma colega nossa, a Vera, que ela atendeu um caso, eu acho que eu comentei numa aula com vocês, onde ela atende um caso onde o homem está se tornando um corpo feminino e é casado, não, a mulher está se tornando com um corpo masculino e ela é casada com um homem que está se tornando feminino. E aí a gente fica assim, as relações são homoafetivas, não são? Porque ela, mulher, mulher biológico, né, está se relacionando com um homem biológico, mas esse homem está se tornando mulher e ela se tornando um homem. Os dois, então, são hétero. Não é... Por isso que quando as pessoas chegam com essa construçãozinha simplória de uma afetividade, a gente tem que olhar e achar que legal, né? A pessoa não consegue adentrar. Porque não consegue. Isso demanda estudo, debate, e demanda uma coisa muito interessante. A palavra certa não é mente aberta. O psicanalista não é alguém que tem mente aberta. Porque mente aberta dá... então psicanalista é alguém que percebe que tudo é construção. Tudo implica e não apenas é explicado. Tudo envolve a minha história. Se eu amo alguém, é porque primeiro um dia eu pude amar minha mãe. Esse é o detalhe. Eu pude amar minha mãe, uma mulher, né? Se ela ama alguém, é porque um dia ela pôde amar a mãe. Mas não é o pai? Não. Primeiro foi a mãe. O primeiro link de amor com que nós tivemos, o primeiro outro que nós tivemos na nossa história, foi a figura feminina, a figura materna. Até tem uma brincadeira que é feita, uma brincadeira muito séria, diz que o nosso primeiro corpo é o corpo feminino. Por quê? Se eu era um com a minha mãe, qual foi eu, homem, qual foi o meu primeiro corpo? Essa é uma outra discussão, mas assim, para a gente trazer o meu primeiro corpo como homem biológico, foi o corpo feminino. Primeiro, eu fui gerado dentro de um corpo feminino. Eu saí de um corpo feminino. E depois eu ainda me identifiquei como um só no corpo feminino. E a Gleisi parece que eu imagino, não li o livro do Paulo, mas eu imagino que ele traz a discussão um pouquinho para esse campo também, né? De que se eu Sim, estou apaixonado pela minha mãe e sou um só com a minha mãe, me identifico com ela, a minha luta será para eu sempre confirmar a minha masculinidade, uma vez que a base minha é feminina. Mas vamos dizer, se viesse que ele acaba de... a identidade feminina, ele chama, né? Ele fala. E o homem faz isso, né? Ele tem que provar o masculino dele, né? Você vê as tribos fazem essa transição, essa passagem, né? O rito do homem, né? Do menino para o homem. Você não vê a menina fazendo essa transição. A mulher não é esse caminho. né? Mas aqui nesse capítulo tem uma palavra muito feia para usar para as mulheres. Eu acho que eu vou falar logo, que eu já levo os tomates na cara logo agora, né? Mas assim, Freud fala muito da inveja. O que constrói o feminino é o processo de inveja. Mas cenas dos próximos capítulos. Já joguei a palavra agora, porque é uma técnica, você vai amaciando, vai tratando. Aí quando eu for falar, eu falo, eu já ouvi isso alguma vez. Orlando, eu sim, queria fazer uma pergunta antes que você passe para outro assunto. pode falar. Você está falando do feminino no homem, que não necessariamente o homem precisa ser homoafetivo por ele ter esse lado feminino. Isso. A mulher também pode ter um lado masculino. Perfeito. Que não mas precisa ser exatamente. necessariamente sem exercer a homoafetividade. Exatamente. Exatamente isso. Porque ele começa, está na página 77, ele começa falando isso. Ele fala assim: a gente fala de masculino e feminino, mas o que é isso? A primeira discussão que ele faz é isso: o que explica o masculino e o feminino? Quer dizer, o que explica. Quando eu falo assim, fulano é muito. Quando eu falo que uma mulher é muito masculina, de onde eu extraí? Aí ele vai dizer assim: sabe que eu extraí
isso da biologia, o conceito masculino? Ou será que eu extraí isso da psicologia? E por psicologia ele traz mais a questão do comportamento em si. De onde eu extraí? E aí, quando ele fala da biologia, ele diz assim: vamos imaginar que nós extraiamos o conceito de masculino da biologia. E ele diz assim: perceberam que todo genital masculino tem os mesmos elementos femininos? E todo genital feminino tem os mesmos elementos masculinos. Quer dizer, então, o homem, por mais masculino, se eu disser que o homem é masculino por conta do seu genital, por conta da biologia, e ele diz assim, existem as exceções, as pessoas que nascem com alguma anomalia, ele fala, tirando isso de lado, que seria uma minoria, ele coloca nesses termos, diz assim, eu não tenho como afirmar que o genital de um homem só tem masculino e que o genital de uma mulher só tem o feminino. Porque se eu defino... Ele quer dizer com isso que não biologicamente você não pode ter a definição de masculino e feminino pela biologia? Pela biologia não haveria esse conceito de masculino e feminino, porque daí ele até coloca assim, a única coisa que justificaria é que homens têm espermatozoides, têm o esperma, e mulheres têm óvulo. Então, assim, no campo da biologia, o que um é exclusivo? Os homens produzirão espermatozoides e as mulheres produzirão óvulos. Então, esse seria o campo. Eu falo assim, então é isso que define um homem? É por isso que eu falei, essa discussão é muito atual, que a gente está vendo agora esse pessoal que, os trans, né, que agora se colocam como mulher ou como homem, e aí vão para a competição, para o atletismo, teve o caso de uma nadadora trans que ganhou e depois entraram com processo, virou aquela coisa toda. Se eu definir que essa mulher trans ela é mulher porque ela fez uma cirurgia ou porque ela toma hormônios e agora os hormônios predominantes são os femininos e não os masculinos, existe um equilíbrio, quer dizer, é esse conceito hormonal, biológico, que define masculino e feminino, e ele começa a dizer não pode ser, porque todas as vezes que eu encontrar um homem, no genital desse homem eu terei vários elementos femininos, mesmo porque até um determinado ponto do processo embrionário, há um feminino e um masculino acontecendo ao mesmo tempo, até que, de repente, começa, né, todo o processo do genital, o genital que é todo aberto, começa a se fechar, o tecido dos lábios começa a se tornar ali o saquinho escrotal, começa, todo o processo começa, mas ele parte de um comum, de um tronco. Então, ele diz assim, o que é comum aos dois é a bissexualidade. Então, antes do homem se tornar masculino ou feminino, ele era bissexual. Ele parte assim, biologicamente, a única coisa que eu consigo comprovar é que, inicialmente, eu sou bissexual, em determinado momento do meu processo embrionário, isso começa a amadurecer, mas ao amadurecer ele guarda resquícios, lembrando que Freud faz uma leitura de idade, e ele é evolucionista, então guarda resquícios, todo masculino guarda resquícios do feminino, e todo feminino guarda resquícios biológicos. Ele só fala assim, a única coisa que eu não consigo ver, que eu consigo ver a diferença é sobre as células reprodutivas, não os órgãos reprodutores, mas as células, o óvulo e o espermatozoide. Que aí depois ele vai pegar até outro link para dizer assim, bom, então vamos atribuir, vamos entender que o masculino e o feminino é construído pelo ativo e passivo. E ele vai dizer, de onde viria isso? Porque o masculino, o homem, tem o espermatozoide, que tem ali, o espermatozoide que percorre o caminho para chegar no óvulo, e o óvulo fica ali parado, aguardando. Então, naturalmente, nós teríamos como ativo e passivo, masculino e feminino. Aí ele também desmonta isso, ele diz assim, não é bem assim. Está cheio de mulheres, biologicamente mulheres, na sua sexualidade mulheres, muito mais ativa que muitos homens. E está cheio de homens, né, extremamente masculinos e muito passivos. Então, ele vai trazendo as soluções que ele consegue pensar e vai desmontando cada uma, porque ele quer chegar na construção do masculino e feminino a partir de um drama, de uma tragédia sofrida pelo ser humano. Ele vai caminhar além do Édipo. Então, não seria nem a questão edipiana. Ele avança para além do Édipo e recua para antes do Édipo. O que é interessante é que ele faz esses dois caminhos. Para explicar o feminino, ele avança, e ele diz que o feminino ultrapassa o Édipo, e ele vai dizer assim que a paixão edipiana e a paixão pós-edipiana
do feminino remonta anterior ao Édipo. E por isso que ele vai dizer, em determinado ponto, ele vai dizer assim, a menina ama o pai, ama o homem, exatamente com o modelo que ela construiu da forma como ela amava a mãe. A menina que no Édipo deseja ter um filho do pai, desejou antes do Édipo ter um filho da mãe, e aí entra todo o problema, o processo do inconsciente. Ter um filho com a mãe, sendo o próprio filho. Então, é uma construção fantasiosa de se sentir invadida, de voltar para dentro da mãe, um desejo de ser pleno com esse objeto de desejo. Então, assim, ele traz complicadores se a gente não entender a linguagem da psicanálise. Por isso que ele trouxe todo esse caminho de, olha, existe o inconsciente, tem o sonho, existe uma personalidade que se forma, existe um édipo que acontece, existe uma psicossexualidade que amadurece, ele vai trazendo até chegar, e por isso que eu digo assim, a coroa, a cereja do bolo das conferências, e a parte mais polêmica, ele deixa exatamente para o final. Marlu, você ficou mais ou menos pontuado um pouquinho daquilo que você colocou? Eu não sei, porque eu acho assim, as definições depois, eu acho que o curso da fisiologia, da biologia, eu acho que com o tempo isso foi modificado, né? Eu acho que não... Porque ele falar, por exemplo, não aceitar que existe separação ou definição entre homem e mulher biologicamente, é estranho, porque fisiologicamente são diferentes. Ele não coloca que não tem separação. A busca dele é o conceito de masculino. Deixa eu ler esse trechinho para ver se fica mais claro ele falando do que eu explicando ele. Ele diz assim, quando encontramos o ser humano, a primeira distinção que fazemos é homem ou é mulher? Os senhores, então, estão habituados a fazer essa distinção com certeza total. A ciência anatômica compartilha dessa certeza dos senhores num ponto, não mais que isso. Ele diz assim, a ciência anatômica diz homem ou mulher, e faz essas definições. O produto sexual masculino, o espermatozoide, e o seu veículo são masculinos. O óvulo e o organismo que o abriga são femininos. Em ambos os sexos, formaram-se os órgãos que servem exclusivamente às funções sexuais. Provavelmente desenvolveram-se da mesma disposição inata em duas formas diferentes. Quer dizer, caminhou de uma disposição e aí, de repente, em determinado ponto, o embrião começa a tornar-se masculino e feminino e constrói, aí não é masculino, a construir-se um homem ou uma mulher, mas ainda não o conceito de feminino. É por isso que o tópico dele aqui não é a construção da mulher, é a construção do feminino. E é por isso que acaba sendo extremamente polêmico, porque nós poderemos encontrar o feminino construído no homem e o masculino construído numa mulher. Então, ele não ignora isso. Só que ele vai trazendo os resguardos do que ele faz. Olha, ele fala, não estou tratando isso como um biólogo, como um médico, não estou tratando isso como um psicólogo, mas eu estou tratando isso como um psicanalista. E aí ele diz assim, a partir da fala dos meus pacientes. Então, ele começa a desvendar os conceitos da criança, e ele diz assim, eu estou desvendando os conceitos da criança, não trazidos por uma criança, mas trazidos por um adulto que me fala da infância, eu posso perceber isso. Então, ele diz assim, é normal a gente perguntar, é homem ou mulher? O menino nasceu, é homem ou mulher? Você vê uma pessoa andando na rua e fala assim, é um homem ou uma mulher? Isso me lembra aquele quadro da Zorra Total, que um começa a dizer assim, não, não é. Lembra desse quadro? Não, não, não é. Aí vai lá para... Não, eu tenho certeza, é um homem. Aí chega lá, não é. Lembra desse quadro, dessa sátira que é feita, né? Então, assim, então essa é uma busca, se é homem ou se é mulher. E eles assim, joia, então eu vinculo masculino com homem? Diz assim, será que eu tenho como fazer isso? Aí ele avança assim, depois a ciência diz-lhes algo que se opõe às expectativas dos senhores e, por certo, haverá de confundir os seus sentimentos. Chama a atenção dos senhores para o fato de que partes do aparelho sexual masculino também aparecem no corpo da mulher, aquilo que eu disse agora há pouco. E partes do aparelho aparelho masculino, e ainda que em estado atrofiado e vice-versa, considerando tais ocorrências como indicações de bissexualidade, como se o indivíduo não fosse homem ou mulher, mas sempre fosse ambos. Quer dizer,
Ainda que eu sendo homem, biologicamente, eu tenho dentro de mim atrofiado um órgão sexual feminino. Ainda que eu sendo mulher, biologicamente sou mulher, mas tenho dentro de mim atrofiado um masculino. Então, nesse sentido, nós todos somos bissexuais. Entendeu a teoria dele? Ficou um pouco mais claro? Então, porque ele na verdade, ele quer mostrar que existe problema, que as coisas não são tão óbvias. Porque o que acontece? Muitas vezes nós temos uma obviedade. Qual é a obviedade? Fulano é homem, fulano é mulher. Então, fulano é masculino, fulano é feminino. Ou uma outra obviedade, aquele homem é feminino, aquela mulher é masculina. Isso não é óbvio, não tem essa coerência, não tem essa correspondência. Então, se lhes pede familiarizarem-se com a ideia de que a proporção em que o masculino e o feminino se misturam no indivíduo está sujeita a flutuações muito amplas. Então flutua. Então, ele diz assim, não, aí ele afirma, a distinção não é anatômica. Então, eu não posso dizer que alguém é homem ou é masculino, não é homem ou mulher, é masculino ou feminino a partir da anatomia. Esse caminho para... E o masculino e o feminino a partir da fisiologia. Vai ser o mesmo caminho, porque ele vai trazer a partir de uma construção edipiana. Ele vai assim, esse evento psicossexual que vai surgir que vai construir o feminino. Porque aí, a partir daí, ele vai conseguir construir as estruturas neuróticas e as estruturas normais de uma construção de um feminino, e inclusive do comportamento feminino. Ele vai trazer toda essa noção do comportamento feminino, da possibilidade, da passividade. Por que é que, muitas vezes, o comportamento feminino é confundido com uma passividade? E por que é que as mulheres... E aí vem até uma... Ele não toca nesse ponto, mas quando eu li, eu lembrei muito dessa frase de que as mulheres são mais tolerantes à dor. E ele toca nesse ponto. Ele não fala com essas palavras, mas fica nítido que as mulheres são tolerantes à dor porque elas internalizaram a dor para dentro delas. Elas não conseguem explodir para fora, e a gente vai ver daqui a pouco o motivo. Então, o que elas fazem isso para dentro. E ao fazerem para dentro, viver isso para dentro, isso corrobora com o próprio órgão sexual dela, com a fantasia disso, e com a forma como elas acabam lidando com a fantasia de serem completas na formação do feminino. Então, elas passam muitas vezes a serem masoquistas. Toleram, dão conta de sofrer mais do que o homem. Por isso que a gente brinca que o homem é muito mole, a mulher é muito forte, mas ele diz assim, a própria construção do feminino faz isso. Então, se constrói através da fantasia. Vai ser através da fantasia da psicossexualidade. Porque ele vai dar passo a passo, ele vai trazer muito, muito bem organizadinho isso. Então, aí ele diz assim, aquilo que constitui a masculinidade ou a feminilidade é uma característica desconhecida que foge do alcance da anatomia. Compreenderam esse primeiro ponto que ele afirma? Essa é a afirmação dele. Né? Aí ele diz assim, então, será que está na psicologia? Então, ele descarta a anatomia e diz, olha, a anatomia não me traz esses conceitos. A única coisa que a anatomia a única coisa que aí podemos até trazer, mas isso é fisiologia, que a fisiologia vai me trazer é essa discussão de que o homem produzirá, diferente da mulher, o espermatozoide e a mulher o óvulo. Então, isso é diferente. Isso não há uma mistura de um no outro.